Nós vamos ver alguns textos bíblicos e coisas que acontecem na mídia. Por que eu digo que a fé é um tema popular? A revista Veja, em uma pesquisa do Instituto Vox Populi, sobre espiritualidade na empresa, registrou os seguintes dados. Pesquisa mostra que brasileiros são religiosos. 99% acreditam em Deus. 83% acreditam na eternidade e no paraíso. Quanto mais rico e escolarizado, mais o brasileiro acredita na vida após a morte. Tem música popular que tratou desse tema, fé. Vocês vão lembrar, eu vou passar um videozinho ali que vai cantar um pedacinho desta música. Pode pôr, Jonathan. O autor desta música, ele trata de vários tipos de fé. Ele fala de fé na natureza, de fé na mulher, de fé na peixeira ou na espada. Ele fala de vários tipos de fé. Então, dá para afirmar aqui para nós que fé é um tema recorrente em diversos lugares. Agora, na igreja, cabe a nós irmos a partir do que a Bíblia nos ensina. Eu tenho andado um pouco, Deus tem me dado a graça de pregar em alguns lugares, de ouvir muitas pessoas pregar. E às vezes nós vemos pessoas pregando muito bem, com mensagens bem práticas, nos contam boas histórias, nós rimos, até choramos, mas quando nós esprememos, sobra bem pouco de princípios teológicos. Por outro lado, alguns, dado a sua formação tão erudita e acadêmica, vão refletir sobre a questão da fé, mas às vezes trazem essa reflexão em um âmbito tão elevado, teologicamente falando, que termina a mensagem e muitos de nós ficamos com cara de: o que será que ele quis dizer? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida amanhã, na segunda-feira, quando eu tomar o ônibus para trabalhar, quando eu chegar ao meu trabalho e for desafiado, às vezes pelo patrão, ou muitas vezes chamado ao RH e fui despedido, ou quando as dificuldades chegarem ao meu lar, como eu vou aplicar essa mensagem tão teológica de domingo à noite? O grande desafio para nós pregadores é tentar fazer a diferença e ficar no equilíbrio entre que a mensagem seja teológica, que ela mostre pontos teológicos, mas que ela também seja aplicada no nosso dia a dia e que possamos usar amanhã, quando acontecer algo em nossa vida, nós lembrarmos de sola fide, aplicando, somente pela fé, como eu vou aplicar isso na minha vida. Naquilo que é prático, que precisa fazer a diferença em nossa vida diária. Falarmos sobre fé, quando partimos do pensamento da reforma, é voltarmos ao pensamento no momento da história em que os reformadores e a igreja cristã da época discutiam o que seria fundamental para a salvação. A gente precisa pensar um pouco como eles, o que eles pensavam naquela época. Nessa primeira parte, então, fé enquanto seu lugar teológico. Na Idade Média, a Igreja Católica, ou podemos dizer a Igreja Medieval Cristã, ela pregava: quando o seu dinheiro caísse no gasofilaço, o seu pecado era perdoado. Quando o pecado era grande, você passava um terreno, uma propriedade para a igreja, e estava tudo certo. Os reformadores, examinando a Bíblia, entendiam que o perdão dos pecados, a salvação, somente pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Você pode passar aí, Jean? Vocês podem ler, por favor? Todos juntos? Os reformadores foram contrários às indulgências. Vamos examinar mais alguns versículos. João 3,16. Pode ler?
João 5:25. Grande resposta de Deus para a nossa salvação, pela fé. Então precisamos entender que a única maneira de ser salvo é crer. Sola fide, fundamento para a salvação. Graças a Deus, que é pela fé. Presença de Deus, a sua graça, exclusivamente pela fé. Num segundo momento, nós precisamos entender que essa fé teológica, ou essa fé escrita em versículos, ela precisa ser colocada em prática no nosso dia a dia. Como eu disse na segunda-feira, quando nós começarmos nossos desafios, nossos trabalhos, quando voltarmos para casa daqui a pouco, essa fé precisa ser praticada. Essa fé precisa ser uma resposta sua, uma resposta de sua vida a Deus, de como eu vivo essa fé. O que é fé? Alguém poderia dizer, fé é a oração que move o coração de Deus. Eu desafio aqui, oremos mesmo, e nós precisamos orar. E você pode me perguntar se esta definição de fé é bíblica, e digo que sim, ela é verdadeira. Fé move o coração de Deus. Mas este é um primeiro passo na fé, na vida cristã. E talvez poderemos dizer que é uma forma bem ingênua, talvez até de fé. A fé nos faz entender onde está Deus em meio a um câncer, em meio à enfermidade. Onde está Deus? Está na quimioterapia, está nos médicos, no tratamento, e às vezes de um mover especial, se for a vontade dele, de um milagre. Nós podemos perguntar, onde está Deus? Onde está a fé? Numa situação de briga, de divórcio, de separação, onde está Deus? Na restauração, na reconciliação, nos conselhos pastorais, na leitura da palavra que liberta, nos encontros de casais. Ali está a fé. Na situação de ódio, onde está a fé? Está no perdão. Nesses momentos de desespero, situações extremas, difíceis, nesses momentos a sua fé te fará ter confiança em Deus. Quando nós lemos a palavra e tomamos posse daquilo que Deus traz na sua palavra, nós começamos a ter fé e acreditar, mesmo que as coisas sejam contrárias, mesmo que eu não consiga enxergar nada, mesmo que eu não consiga ver diante do impossível, eu tenho a fé de que Deus está no controle de tudo e de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são escolhidos segundo o seu propósito. Eu começo a entender essa palavra e entender que mesmo que Deus não agiu de acordo com o que eu esperava, eu tenho fé de entender que Ele está no controle da história, de que as coisas terminarão de alguma forma bem, porque tudo coopera para o meu bem. Nesses momentos de desespero, nós precisamos recorrer a Deus. Como nós lemos aí no início, vamos repetir novamente, Hebreus 11, 1 e o 2 agora. Ora, vamos ler? Pela fé, buscar em Deus nas situações mais difíceis. Eu não sei o que você tem passado, ou o que você tem vivido, e como tem sido a tua caminhada cristã, e qual o seu nível de maturidade cristã. Mas você pode orar a Deus pedindo que mova uma situação, pedindo uma cura, pedindo um livramento, e pode acreditar e ter uma fé que eu chamo de fé vencedora, que é você continuar acreditando no mesmo Deus, no início da prova, no meio da prova e no final da prova, ainda que as coisas não aconteceram da forma que você esperava. Isso é fé vencedora. Isso é somente pela fé. Acreditar que Deus está no controle da história, quanto mais da história do povo de Deus. Se você é filho de Deus, é alcançado por Deus, nada fugirá ao controle. Eu preciso crer, acreditar, ter a fé de que Deus está conduzindo a história da minha vida, a criação dos meus filhos, cuidando do marido, da esposa enquanto saem de casa, dos filhos enquanto vão para a faculdade, para a escola e voltam, do que acontecerá com todas as coisas concernentes à educação no país. Nós vivemos aí hoje um cenário de medos, de insegurança, acerca de tudo que vem sendo implantado e divulgado nas escolas. Eu preciso crer pela fé, em algum momento, Deus vai fazer um movimento.
Nós que somos remidos, salvos pelo sangue de Jesus, precisamos acreditar dessa forma, ter a fé. Amanhã é um dia melhor. Aquilo que não aconteceu na semana passada, Deus escreve uma nova história a partir de amanhã. Eu preciso tomar um posicionamento, orar e buscar a Deus, e acreditar que somente pela fé nós podemos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Vamos ler ainda testemunho de fé em Hebreus 11. Versículos 35 a seguir. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos? Vamos lá. Mulheres receberam outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Homens de Deus, homens e mulheres que passaram lutas e deram a própria vida pela fé, por acreditar numa promessa. Eles não tinham o que nós temos hoje. O Novo Testamento, a vinda de Jesus, eles acreditaram numa promessa, a salvação deles era por uma promessa de algo que aconteceria. Você pega a galeria da fé, desde do versículo 1 de Hebreus 11, fala de Abraão, fala dos profetas, de tudo que passaram e venceram acreditando numa promessa, e nós recebemos essa promessa. Eu e você vimos essa promessa. Ela encarnou, ela esteve aqui, ela viveu, fez milagres, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo aquilo que Deus tinha para a nossa vida. E é nesta fé que nós cremos em nossa salvação e na vida eterna e em morar com Deus, somente pela fé. Não há outro intermediário, outra maneira de você chegar a Deus, a não ser pela fé em Jesus Cristo. E eu preciso crer nisso. Ainda que aqui a maré esteja contrária, ainda que aqui as coisas não estejam acontecendo, há um lugar preparado para nós. Há um lugar junto ao trono de Deus preparado, diz o hino. Me dá esperança de que, se aqui nada vier a acontecer, o milagre maior na minha vida foi a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Isso muda por completo a história. Para quem era declarado como inimigo de Deus, separado de Deus, alheio às vontades de Deus, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, nos dá a vida, muda a nossa condição de separados, de pecadores, de condenados ao inferno, para morarmos na eternidade, junto com Deus, e termos vida eterna. Muda totalmente a história. Assim nós temos a esperança, ainda que as coisas não aconteçam da forma que esperemos. Nós precisamos aprender com Jesus no Monte das Oliveiras. Lembra da sua oração? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida, então eu preciso descansar e exercitar isso, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, essa vontade de Deus na minha vida que eu estou vivendo agora, ela não é boa. Talvez você diga, pastor, essa vontade de Deus na minha vida nesse momento, ela não é agradável, mas eu garanto a você que ela é perfeita, pois a palavra diz isso, e de alguma forma ela trabalhará na sua vida, para que você seja aperfeiçoado e saia melhor. Fé vitoriosa, testemunho de que Deus está no controle, e o propósito de Deus para tudo isso eu preciso entender. Quando vemos e entendemos dessa forma que Deus é soberano, mesmo na adversidade, quando temos essa fé em Deus, mais do que mover o coração de Deus rumo à nossa vontade,
a nossa fé nos moverá rumo à vontade de Deus. Fé profunda e madura nos move para próximos de Deus. Não é mais a minha vontade, mas eu começo a entender a vontade de Deus e a mover a minha vontade à vontade de Deus. Aquilo que nós acreditamos vai definir a nossa atitude em relação a Deus, em relação ao que vai acontecer, da forma que eu vou tratar. A minha proximidade, a minha fé crescendo, muda a minha atitude. O tamanho da fé determina a minha reação, boa ou positiva, ou negativa, com relação às adversidades da vida. Você confia em Deus, você se torna espiritualmente ousado, caminha mais seguro, ora com ousadia, com intrepidez, pede ao Senhor, se derrama aos pés do Senhor. Tem mais uma vida de oração quando você confia em Deus. E você caminha seguro em meio aos buracos e às depressões da estrada da vida. Primeiro momento, então, a fé como instrumento que Deus nos dá para a salvação em Cristo Jesus. Segundo momento, fé é uma resposta nossa em relação às questões da vida. Qual a resposta que você tem dado para as diversas áreas do seu viver? Tem de fato acreditado em Deus? Ou você confia no seu trabalho, nos seus diplomas, nas suas posses, na sua saúde? Qual a resposta eu tenho dado? Tudo que você tem e vem de Deus. Entender aqui então que não somos nada, não temos nada e não podemos nada. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Aquilo que eu penso ter ou ser vem de Deus. Tudo vem de Deus e é para ser usado para a glória de Deus. Terceiro, sola fide, ou somente a fé, uma entrega e uma dedicação completa à obra de Deus. Último versículo, última citação bíblica, Salmo 37, do versículo 1 ao 6. Vamos ler também juntos e com bastante fé. Vamos repetir? Vamos lá. Não te indignes por causa dos malfeitores. Vamos lá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isso é para levarmos para casa nessa noite e exercitarmos como lição de casa. Eu talvez seria um enganoso se eu falasse para você, vão para casa, essa semana será uma semana de vitória e nós não teremos lutas algumas. Eu faltaria com a verdade com vocês, porque as lutas fazem parte da nossa vida. Mas o que eu posso garantir para vocês é em que todas essas lutas Deus estará presente, e não é a palavra minha, é o que nós acabamos de ler. Então o que eu preciso ter fé e exercitar dentro da minha casa, quando as lutas vierem, quando as tribulações aparecerem, quando não houver entendimento entre marido e mulher, na criação dos filhos, ou nas inúmeras dificuldades do dia a dia, acreditar que a minha vida está nas mãos de Deus, que eu preciso acreditar naquilo que eu acabei de ler agora, entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Não sei como tem sido a sua jornada, como eu disse no início, mas dá para mudar, tendo fé de que Deus está no controle dessas coisas. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus disse e nos impulsionar dizendo sim, eu acredito. Parece loucura para o mundo, mas nós temos que dizer sim àquilo que é pela fé. Acreditar que as coisas podem melhorar, que o casamento pode ser restaurado, que o emprego, que Deus pode dar um emprego melhor, que a relação entre pais e filhos pode ser aprimorada. Que aquele que talvez você quisesse que estivesse aqui com você nesta noite e ainda não está,
pode estar aqui no próximo domingo pela fé. Amém? Eu preciso crer. Nós falamos disso e muitas vezes esquecemos disso. Acreditar que Deus está no controle. Quem dirige seus passos? O cônjuge? O ministério? A vida profissional? Fé opera na confiança que você tem em Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Vamos lá? Mateus? Capítulo 11. Perdão, capítulo 6. Também diga assim: buscar primeiro o reino de Deus. Dá para repetir isso? Diga: buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Fé opera na confiança que você tem em Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Quem é de fato do Senhor? Quem é de fato o Senhor da sua vida? A pergunta para nós nessa noite. Quem tem sido de fato o Senhor de sua vida? Então nós aprendemos, primeiro passo, salvação, presente de Deus dado pela fé. Segundo passo, minha resposta, sua resposta em relação às questões da vida. A vida vai aplicar em nós questões, nós teremos dificuldades, eu preciso aplicar isso. Isso é a resposta de somente pela fé. E um terceiro passo, essa entrega que nós vemos no Salmo 37. Eu tenho entregado realmente a minha vida? Eu tenho acreditado que realmente Deus pode mudar a história da minha vida? A minha oração nesta noite é que de fato e de verdade, esta afirmação sola fide, ou somente pela fé, seja encarnada em nós, e que ela entre no nosso coração, e que amanhã, ou hoje ainda, em meio aos desafios, você responda pela fé: eu creio, Senhor, eu creio. Afinal, a Bíblia nos declara: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos colocar em pé?